Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a galera que levou para o Elon Musk também a questão da indicação do Zanin para o STF, e também a questão do Flávio Dino ser comunista, e também a questão do Teori Zavascki ter morrido num acidente de avião. Ô, gente, calma, pera aí, vamos focar a coisa. O foco é o Alexandre de Moraes e a censura. Isso é que é um absurdo. Coisas erradas no Brasil, tem um monte de coisa errada no Brasil, eu concordo. A indicação do Zanin foi errada, o Flávio Dino, a existência do Flávio Dino é errada, e a questão do Teori Zavascki é estranha mesmo. Mas caramba, vocês estão bombardeando o cara com um monte de demanda. Calma aí, vamos focar. O foco é Alexandre de Moraes e a censura. Essa notícia foi sugerida por Sniper Libertário, Maragato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o pessoal levou pro Elon Musk agora a questão da indicação do Zanin por STF pelo Lula, né? E de fato é um absurdo, né? O Zanin era o advogado pessoal do Lula. A indicação para o STF deve ser uma figura pública, uma figura que não é amigo de ninguém. Aliás, o próprio Lula falou no debate da eleição, vocês lembram dele falando para o Bolsonaro que não pode indicar amigo para o STF. Bolsonaro não é amigo nem do Nunes Marques, nem do André Mendonça, né? Tentaram criticar ele por isso. É lógico que ele ia indicar para o STF alguém que pensa como ele. Isso aí é esperado, não dá para evitar isso. O que não pode fazer é indicar pessoa ligada a você, como é o caso do Zanin com o Lula. Então é um absurdo, não estou dizendo isso. É um absurdo a indicação do Zanin com o Lula. Mas aí começa a sobrecarregar o cara, bicho, um monte de demanda, um monte de coisa, o que arrisca o Elon Musk virar para esse troço e falar, quer saber do negócio, esse país é um manicômio a céu aberto mesmo? O que é mais ou menos isso mesmo, né? Vamos combinar, o Brasil é um manicômio a céu aberto mesmo, tem um monte de coisa errada aqui, mas não, a gente tem que focar. O absurdo, absurdo, absurdo é a questão do Alexandre de Moraes com a censura dele aqui no Brasil. O resto, meu amigo, o Alexandre de Moraes perdendo essa moral que ele tem, o governo Lula cai também, porque o governo Lula só depende do STF, não tem força nenhuma, a única força que o Lula tem está no STF, o STF desmoralizado, o governo Lula acaba, né? A própria imprensa que está fazendo tanta força para manter essa geringonça da coligação PT-STF no ar, também vai perder força nessa história. Então o foco. O problema do Brasil é o Alexandre de Moraes e a censura. Ah, tem outras coisas? Tem outros detalhes? Tem um monte de detalhe, eu concordo, né? O pessoal, uns dias atrás o pessoal estava falando aqui do Teori Zavascki, que o Teori Zavascki morreu num acidente aéreo, coisa e tal. E, de novo, ok, realmente é estranho aquele acidente aéreo, mas, assim, até onde eu sei, não tem nada que indique que foi obra de alguém. Se tivesse isso, a investigação teria apontado, né? Foi um acidente. Foi estranho? Foi estranho, eu concordo. Foi um negócio muito estranho. Tinha gente querendo matar o Teori Zavascki? Certamente. O cara estava investigando a Lava Jato, era o principal juiz da Lava Jato no STF, então certamente tinha, né? E, enfim, botaram o negócio do Teori Zavascki, agora botaram o negócio do Zanin, né? Tá vendo? Você viu, Elon Musk, que o Zanin, advogado pessoal do Lula, foi para a Suprema Corte? O Musk respondeu, o advogado pessoal dele foi para a Suprema Corte. Pô, isso tá virando o quê? Sessão de psicanálise, porra? O pessoal tá fazendo psicanálise com o Elon Musk, né? O que o Elon Musk vai fazer quanto a isso? O ponto que a gente tem que focar é justamente o Alexandre de Moraes e a censura. Isso o Elon Musk pode fazer. Pode o Twitter desobedecer ele e aí bater. O que o Elon Musk vai fazer com relação ao Zanin estar na Suprema Corte? Não tem o que fazer, pô. Não, botaram depois, veio com o Flávio Dino ser um comunista, né? Não, porque é do Partido Comunista e coisa. O pessoal tá fazendo análise com o Musk agora, eu cheguei a essa conclusão. O pessoal da direita resolveu fazer análise, botar todos os problemas do Brasil pro Elon Musk refletir, coisa e tal. O Elon Musk tá fazendo o papel de analista. O analista fala isso mesmo. É mesmo, né? Repete o que a pessoa falou, é mesmo, isso mesmo, né? É papel de analista que ele tá fazendo aqui, né? E por quê? O que o Elon Musk vai fazer com isso? Né? Ah, beleza, indicaram o Flávio Dino, que é um comunista, para a Suprema Corte. Eu também acho um absurdo, acho que não devia ser assim, né? O STF também, a indicação, além de não ser pessoal, não poder ser alguém ligado ao Lula, não pode ser também de uma pessoa política, né? O STF é um órgão apolítico. Ok, a gente sabe, ele tem alguma tendência política, sempre tem, é inevitável. Mas, né, o Flávio Dino é um político, botaram um político no STF. Então, é um caso absurdo isso daí, é um caso que não tem lógica nenhuma, concordo, Flávio Dino terrível,
Mas o que o Elon Musk vai fazer com isso, gente? Ele não tem como resolver esse problema. Vocês querem o que ele faça? Intervenção federal aqui, que ele mande as tropas da Starlink para tomar o Brasil? Porra, não existe isso, cara. O que ele pode agir, e já é uma ajuda enorme, é justamente no caso lá da censura do Alexandre de Moraes. O pessoal, eu não sei se eles têm esse conceito, né? Que quando você bota argumento para um monte de coisa, você abre a sua argumentação para um monte de coisa, você enfraquece o ponto central. Isso é um ponto de argumentação que é muito usado por advogados e coisa e tal. Quando você traça uma estratégia para defender um cliente, é lógico que você pode apontar mais de um problema na defesa de um cliente, ou na hora de argumentar a favor de uma causa, né? Quando você está argumentando ali no tribunal, você usa mais de um elemento, evidentemente que você pode fazer isso, mas você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um ponto focal. Se você começa a abrir um monte de reclamação de um monte de coisa, você enfraquece o seu argumento principal. Fica parecendo que você está reclamando da vida, né? Ah, tá, tem esse problema também, e hoje eu acordei com o pé doendo, e o vizinho está fazendo obra aqui do lado, e não sei o que lá. Ou seja, fica parecendo que você tá reclamando da vida, entendeu? Então, eu não sei, eu tô achando que o pessoal tá exagerando nesse negócio. Tinha que aproveitar que o Elon Musk tá com essa disposição nesse aspecto da censura e tem que municiar ele com as coisas referentes à censura. Quem foi censurado, o absurdo que foi a censura e o que é, e mais coisas referentes a isso. Não ficar trazendo outros casos e outros problemas e outras situações, que tem um monte no Brasil, né? O próprio pessoal do Globo aqui fala, essa matéria aqui não tem nada a ver, mas o que ele fala aqui, o Eduardo Afonso, é verdade, né? O Brasil, o impossível não é apenas provável, como acontece com regularidade aqui no Brasil, né? E fala justamente sobre as decisões absurdas do STF. O STF tem tomado um monte de decisões absurdas aqui. Se a gente for chorar todas as pitangas pro Elon Musk, né? O cara vai olhar para esse troço e falar, caraca, onde eu fui me meter, esse país é um manicômio a céu aberto, né? Não vou deixar para lá essa coisa, não vou nem brigar, porque, pelo visto, é comum isso lá, esse negócio do juiz fazer o que tem na cabeça, é comum, né? Ou seja, ao invés de ajudar o caso, enfraquece o caso. Vamos focar na censura no Alexandre de Moraes. Deixa os outros problemas a gente resolve depois. Tem um monte de outros problemas para resolver, mas a gente resolve depois, né? Querer resolver tudo numa leva só vai dar ruim essa história, né? Enfim, em outro ponto importante é que sobre isso também, né, que o próprio Michael Shellenberger, que está mantendo, o Shellenberger está com foco, é isso aí, é a censura, é o Alexandre de Moraes. Esse é o problema. Os outros problemas, é lógico, o Brasil tem 200 mil problemas, tem um monte de coisa de problema aqui, particularmente o Lula, o STF, coisa e tal, são problemas enormes, mas não é algo que o Elon Musk possa ajudar. O máximo que ele pode fazer é amplificar isso daí. Mas, de novo, não é a hora de amplificar outros problemas. A gente tem que focar no argumento principal, a ditadura do Alexandre de Moraes, a censura que ele está impondo aqui. E ele faz um texto aqui muito interessante, porque isso aqui está bem alinhado com aquilo que eu falei para vocês, que eu acho que é o objetivo do Elon Musk nessa história toda, que é justamente fazer o Brasil servir de exemplo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está seguindo nesse caminho também, e o pessoal lá não quer que ele siga nesse caminho, o Elon Musk não quer que siga nesse caminho, e ele quer mostrar justamente um caso. Olha o absurdo que se chega nessa situação, né? Então, olha o que diz aqui o Shellenberger. O Shellenberger, para quem não sabe, é um jornalista americano, ele é de esquerda, votou no Biden, coisa e tal, mas ele é a favor da liberdade de expressão e foi o cara que fez o Twitter Files Brasil, junto com o David Agape e o Eli Vieira Júnior aqui no Brasil, né? Aqui, ó. Apenas um dia e meio, parecia que as coisas estavam se acalmando no Brasil. A Folha de São Paulo publicou um editorial contra a censura, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil fez uma forte declaração em apoio à liberdade de expressão, o presidente do STF disse que o conflito era página virada e não sei o que lá, às vezes as pessoas ficam fazem bravatas, ou seja, a coisa estava se encaminhando para uma calmaria, né? Eu até cheguei a fazer vídeo falando que eu achava que tinha rolado algum acordão ali por trás, né? Mas isso tudo mudou mais uma vez. Ontem o presidente Lula pediu a criminalização de mentiras. Dado que todos mentem, Lula propõe dar ao governo o poder de prender quem ele quiser, né? Milhares de ativistas do Partido dos Trabalhadores foram ao X exigir que eu fosse preso por coisas que eu disse durante o meu depoimento perante o Senado brasileiro. E hoje o chefe do X no Brasil anunciou que pediu demissão temendo por sua segurança. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, mas na verdade ele pediu demissão há 2 dias atrás, tá? Hoje essa notícia ficou pública, né? Eu não tenho medo por mim mesmo, como eu disse no X há alguns dias, não temo nem o diabo nem Alexandre de Moraes. Estou tomando todos os cuidados necessários para garantir que poderei sair do Brasil com segurança sem ser preso. Você pode compartilhar esse vídeo divulgando o que está acontecendo por aqui. E mesmo assim, o Brasil me aterroriza. Amo esse país e o seu povo, temo que estejam à beira do totalitarismo.
uma parte significativa da esquerda quer encarar seus inimigos políticos, quer encarcerar seus inimigos políticos, quer prender seus inimigos políticos. Jornalistas brasileiros respeitados dizem com seriedade que o governo deve praticar censura em massa para proteger a democracia. É o que eu falo, isso aqui é fruto do desespero da esquerda. A esquerda, quando veio a informação descentralizada e distribuída, mudou a forma de pensar do brasileiro, né, devido justamente a essa troca de mensagens direta, acabar com o que havia de doutrinação pela rede, pela informação centralizada, né, acabou com a lavagem cerebral da Rede Globo. E, enfim, e ele fala aqui que, olha só, eu ficaria menos preocupado se o Brasil fosse um país pequeno e irrelevante. Não é. O Brasil é o maior e mais importante da América Latina, e essa semana uma comitiva do Partido dos Trabalhadores esteve na China falando sobre a China com um dos mais totalitários do mundo. Isso seria um modelo para o Brasil. A Gleisi Hoffmann está lá na China. Aliás, é um absurdo isso. Lembra? A Gleisi Hoffmann, ela foi para Cuba, agora foi para a China, fazendo alianças do Partido dos Trabalhadores com esses países. Eu já falei para vocês, o PT está preparando um golpe. O PT ele sabe que em 2026 ele não tem chance. A única expectativa que ele tem para continuar no poder em 2026 é fazer um golpe no Brasil. Está procurando alianças com esses países, né? Enfim, o Brasil é uma inspiração para os totalitários europeus que instrumentalizam as agências de inteligência governamentais para espalhar desinformações sobre seus inimigos políticos e estão implementando um sistema de censura para controlar toda a internet. Olha só, aí ele chegou no ponto. A Europa está se inspirando no Brasil, na censura brasileira. Por isso que é importante para eles mostrar o tamanho da lama no Brasil, para falar para o pessoal da Europa, olha só, vocês estão indo pelo lado errado. E aqui, ó, a parte mais assustadora é o casamento de líderes governamentais psicopatas como Lula e de Moraes com ativistas e eleitores totalitários, né? O governo conseguiu fazer lavagem cerebral a uma porcentagem significativa da população para apoiar a censura em massa. Isso daí por quê? Porque é a mídia centralizada. A mídia centralizada consegue fazer lavagem cerebral, porque ela consegue um stream único de informações sem questionamento, sem contraditório, sem ninguém questionar, né? Na internet isso é impossível, você tem um monte de questionamento, um monte de gente duvidando, um monte de gente contraditando, enfim. E aí ele coloca aqui, ó, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos prorrogou a lei que dá ao governo americano o direito de espionar americanos suspeitos de colaborar com governos estrangeiros. O resultado será um macartismo com anabolizantes. Enfim, ou seja, repara o que ele está fazendo aqui. Ele está justamente traçando um paralelo do Brasil com a Europa e com os Estados Unidos. É o que eu falei que o Elon Musk quer fazer aqui. Ele quer mostrar o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil para ficar claro que essas medidas, que lá na Europa o pessoal está paquerando elas, nos Estados Unidos estão paquerando essas medidas também, o pessoal veja, não podemos ir nesse sentido, isso daí é a ruína de um país, né? O problema todo é que aqui pra gente no Brasil vai ser uma merda, né? Pra onde é que vai o Brasil a partir daqui, né? Acho pouco provável que o Alexandre de Moraes volte atrás agora. Ele vai implicar mais pra frente, né? O resultado disso daqui é isso daí, o Brasil vai acabar nos colos da China, da Venezuela, do Irã, da Rússia, né, alinhado com o eixo do mal, no final das contas, servindo como um exemplo para que a Europa e os Estados Unidos não façam a mesma besteira que o Lula está fazendo aqui. Parabéns aos isentões que colocaram o Lula no poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.